Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto Produção Profissa acontecendo aqui na sua telinha. Meu nome é Carla Navarro e eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos. E eu estou aqui para ajudar você a viver de produção cultural. Então, se você está começando na produção agora, se você quer começar na produção agora, fica com a gente, fica aqui comigo, que eu acho que vai ser bem bom para você essa nossa conversa, tá? Deixa eu te explicar. Todos os dias, às 8 horas da manhã, esse projeto acontece aqui. Eu falo sempre sobre produção cultural, eu trago um tema para a gente conversar. Mas você pode me fazer perguntas pelos comentários e você pode também solicitar para conversar comigo, tá? Então você pode digita aqui nos comentários, quero conversar com você ao vivo, que eu faço uma consultoria gratuita contigo para te ajudar nessa caminhada de produção cultural. Se você já é produtor, se já acontece, a gente vai analisar um pouco e conversar e você vai me fazer perguntas e eu responder. E se você não é produtor ainda, a gente pode conversar sobre como é que você pode começar nessa profissão, tá bom? O meu tema de hoje, o tema que eu vou trazer para vocês hoje, que eu estava pensando, que o final de semana passou aí, eu fiquei pensando nisso, é sobre procrastinação. O que é procrastinação? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Peraí, tá, minha gente? Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Aqui na minha casa tem um piano tocando todos os dias, o dia todo. É assim mesmo. Tá. Eu tô aprendendo ainda a mexer nesses negócios. Mas vamos lá. Eu vou fazendo, vou aprendendo aqui junto com vocês. Vamos lá. A conversa de hoje é sobre procrastinação, tá? Primeirinha coisa, pra gente se situar e saber sobre o que a gente tá falando, vamos entender o que é procrastinação. Então, sabe aquela vontadezinha que a gente tem de deixar para mais tarde? Né? Tipo, não dá para fazer amanhã, não precisa ser feito agora, o edital encerra só no final de semana, então dá para fazer na sexta. Então, essa vontadezinha que a gente tem de deixar lá para frente, de empurrar as coisas com a barriga, né? De ficar contabilizando qual é o tempo que eu ainda tenho, né? Que tempo é esse que eu ainda tenho para até chegar o meu deadline, minha data limite. Essa vontadezinha é a procrastinação, tá? Isso é procrastinar. Empurrar para frente, sabendo que você tem que fazer. Às vezes você tem uma pilha de coisas para fazer que você sabe que não vai nem caber no seu dia, que você não vai dar conta e você fica no Instagram, assim, só zapeando. Então, isso é procrastinação, tá? Você olha pro relógio e faz, tem mais um tempinho, já eu faço. Daqui a pouco. Então, e aí você já deve ter procrastinado várias coisas na sua vida, né? E nesse momento que a gente está vivendo agora, esse momento pandêmico, difícil, tenso, isso tem sido uma constante nas nossas vidas, porque o nosso cérebro manda a gente repousar, né? Manda a gente tirar um pouco o pé do acelerador. E aí você fica com essa vontadezinha de chutar para frente, né? E aí você deve se perguntar assim, por que é que eu procrastino? Desculpa. Você deve perguntar assim, por que é que eu procrastino? Você procrastina porque humanos procrastinam desde que o mundo é mundo. Isso não é um privilégio seu. Isso é de todo mundo. E eu estou conversando hoje sobre procrastinação porque na produção cultural, quando a gente faz produção cultural, a gente tem muitas demandas, sabe?
a gente vai precisar falar com as pessoas, a gente vai precisar mandar e-mails, a gente vai precisar realizar muitas coisas que vai dar aquela vontadezinha de chutar para frente. Então, o que eu estou querendo fazer aqui hoje é preparar você para quando esse momento chegar. Principalmente porque em vários momentos da nossa vida de produção cultural, a gente tem metas enormes. A gente tem uma meta gigante para bater que dá um pânico, aí você deita no sofá e vai pro Netflix, entendeu? Então, procrastinar é inerente à condição humana. Procrastinar é do ser humano. Isso faz parte realmente de quem a gente é, certo? E esse assunto me interessa muito, porque às vezes a gente pensa que escrever um projeto em edital para concorrer de uma grana legal, para tirar o sonho do papel, né, a gente precisa. E aí a gente pega o edital e não tem coragem nem de ler. Minha gente, já aconteceu muito comigo, muito comigo. E eu coloco datas para eu conseguir, sabe? Porque já aconteceu muito de pega um edital, aí você faz, não, mas amanhã eu leio. Não, mais tarde eu leio. É quando você vê, dá 10 horas da noite você não leu o edital, né? Então, e são coisas assim, principalmente que puxam pelo intelecto da gente, que teoricamente era só a gente passar um olho, que são mais difíceis de fazer. São as coisas que vão sendo mais difíceis de fazer mesmo. Essas são as que a gente vai empurrando para frente e ficando com preguicinha, certo? E a gente, nesse tempo de agora, né, nesse tempo que a gente está o tempo todo com o celular na mão e tal, quando a gente tem uma coisa, tipo um edital que você precisa concentrar, parar, pensar, para poder escrever um projeto, para poder concorrer a uma verba de cultura, principalmente nesse momento, e agora no meio dessa pandemia louca, a gente está o tempo todo com o celular na mão e o que acontece? A gente vai para o Instagram, para o WhatsApp, para o YouTube, mas não vai para o edital não. A gente vai ficar navegando. E aí o que acontece agora a gente está vivendo um momento de muitos estímulos. Então, se você parar para pensar, você tem o tempo todo estímulos externos te atrapalhando nessa concentração. Então, se você tem um projeto para escrever, o projeto dos seus sonhos para escrever no edital e passar uma mensagem do WhatsApp assim na tela do seu celular, você vai correr para a mensagem do WhatsApp e você vai sair correndo do edital, que é a sua obrigação, né? E aí, vou dizer o que eu faço comigo mesma, que pode ser que ajude vocês. Eu minto na data de quando expira o edital, vê. Eu digo para mim mesma assim, o edital vai acabar dia 30, certo? Eu digo para mim mesma, o edital acaba dia 28, não se ligue. Eu digo para mim mesma, eu anoto, eu acredito nessa data. Acredito mesmo. Porque aí na minha cabecinha, eu vou ter que preparar o projeto antes que o edital acabe, entendeu? Na minha cabeça, eu vou construir esse edital para esse projeto cultural, eu vou construir esse projeto cultural para esse edital com mais antecedência, se eu mentir na data. Bom dia, senhoras e senhores. Chegando, gente, vamos embora conversar. Quem quiser conversar comigo ao vivo, digita eu quero conversar com você ao vivo, que eu faço uma consultoria gratuita aqui para vocês na hora, tá bom? Só digitar aqui nos comentários que quer conversar comigo ao vivo e me dizer como é que eu posso te ajudar. Que eu vou te ajudar a ajudar nessa caminhada de viver de produção cultural, tá? E uma outra estratégia que eu uso para hoje eu estou conversando sobre procrastinação, essa mania que a gente tem de empurrar as coisas para frente, essa preguicinha que dá, né, de realizar as coisas. E eu crio algumas estratégias. Uma delas é mentir na data final. Então, se eu tenho que fazer isso até sexta-feira, eu digo para mim que é até quarta. Eu minto para mim mesma.
E a outra estratégia que eu uso é, ao invés de eu focar numa grande meta, né? Tipo, eu preciso escrever um projeto para o edital. Ao invés de eu focar nessa grande meta, eu vou focar em pequenas metas. Eu vou dizer, eu preciso escrever a justificativa do projeto. A outra meta vai ser, eu preciso escrever o objeto e os objetivos do projeto. A outra meta vai ser, eu preciso fazer a planilha do projeto. Então, quando eu transformo em metas menores, me dói menos. Eu olho e vejo que é uma coisa que eu vou conseguir fazer. Então, ao invés da minha meta ser, eu preciso escrever o projeto no edital, a minha meta é, eu preciso escrever a justificativa do projeto. É bem menor, certo? Aí, funciona, inclusive, para várias coisas. Não só para quem está escrevendo o edital. Né? Você vai fazendo, você vai enxergando pequenas metas e vai aplicando isso, resolvendo essas metas. E aí quando você viu, tcharam, você cumpriu a sua meta que você estava precisando cumprir. Então, eu determino sempre datas para encerrar as minhas tarefas. Então, se tem um edital aberto para um projeto cultural, para eu escrever um projeto cultural, ele já vem com uma data. Você já sabe qual é a data e eu já falei que eu uso aquela estratégia de mentir a data para mim mesma, né? Porque eu digo que é uma data e não é para entregar antes, mas tem tarefas que não tem uma data para você entregar, entendeu? E aí eu determino essas datas para mim. Eu coloco essas datas para poder ter um norte, porque senão vai virar para sempre, amém, nunca mais acaba, nunca mais acaba. Você nunca vai conseguir chegar na sua data, né? Nunca vai conseguir atingir a sua meta, porque você não tem uma data para chegar. Então, uma coisa que ajuda muito a gente a não procrastinar é a gente determinar datas para terminar as coisas, para concluir as ações. E uma outra estratégia para a gente fugir da procrastinação é, na hora que você está escrevendo um projeto, concentrado, você tirar o celular de perto. É difícil, você fica sempre com aquela sensação assim, mas alguém vai me ligar, coisas de trabalho vão acontecer. Não, tira o seu tempo, bota o seu celular longe de você um pouco, para você poder concentrar e fazer tudo que você tem que fazer para o projeto dar certo, entendeu? Essa é uma forma correta também que a gente tem de controlar essa procrastinação, essa vontade que a gente tem de não fazer, de chutar para frente. E aí você pode me dizer assim, mas eu não consigo, é mais forte que eu, meu Deus do céu, eu não consigo, tem um imã na minha cama, tem um sofá, ele me abraça e não solta nunca mais. Você pode me dizer isso, eu também me sinto assim. E aí você vai ter que enganar seu cérebro, você vai ter que criar suas maracutás com ele. E você vai fazer isso criando pequenas metas diárias. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Essa é a minha vida, ó. Cada coisinha dessa aqui é um dia. E aí eu escrevo o que eu tenho que fazer nesse dia. Por exemplo, eu tenho que escrever a justificativa do projeto tal, eu tenho que juntar a documentação do projeto tal, eu tenho que ligar para os fornecedores do evento tal, fica tudo anotadinho. E aí eu foco naquela pequena meta. Aí, eu tenho que escrever a justificativa. Peraí, sento no computador, escrevo a justificativa aí, check. Marco lá. E essa sensação de você marcar uma coisa que você fez é tão boa, minha gente, juro por Deus que funciona. Esse negócio de anotar o que você vai fazer e depois você riscar o que você já fez, isso dá uma sensação tão gostosa, tão boa, que vale a pena. E assim eu vou enganando o meu cérebro. Eu vou listando ali as coisas que eu preciso fazer e riscando ali as pequenas metas, certo? Coisas miúdas que precisam ser feitas. Miúdas não, na verdade coisas que você vai precisar para atingir
o seu objetivo maior, que é, por exemplo, entregar um projeto no edital, você vai precisar fazer várias coisas pequenas até atingir essa grande meta. E são essas coisas pequenas que a gente vai listar e riscar quando a gente conseguir concluir. É uma forma de você enganar o seu cérebro e fazer com que ele encontre um novo caminho, né? Fazer com que ele consiga sair da teia da procrastinação, certo? E aí, gente, uma forma bem errada da gente lidar com isso é a gente bater no peito e dizer: é isso mesmo, tô cansada, a pandemia tá acabando comigo. Vê, tem um amigo que diz assim: genética não é destino. As coisas que a gente sente, né, as coisas que a gente carrega no nosso DNA ou carrega porque nós somos humanos e tal, elas são fortes na gente, mas elas não são o nosso destino. A gente não precisa obedecer cegamente a essas sensações, entendeu? E para isso é importante que você enxergue. Para isso é importante que você faça um diagnóstico, né? É importante que você consiga enxergar, assuma para você mesmo: poxa, eu tenho esse sentimento de procrastinação, que é essa vontade de empurrar as coisas para frente, essa preguiça que me dá uma preguiça enorme. Eu tenho esse sentimento. Quando você entende isso, vamos lá. Quando você entende que você tem esse sentimento, ao invés de mentir para você mesmo: não, eu não tenho esse sentimento, não. Tá tudo bem. Quando você entende que você tem esse sentimento, você pode reagir, certo? Por exemplo, sim, você tem que entender que você tem esse sentimento e você vai ter que aprender a conviver com ele. Por exemplo, a seca do sertão. Enquanto vários governos tentaram acabar com a seca do sertão, nada adiantou. A partir do momento que as autoridades começaram a entender que elas precisavam aprender a conviver com a seca do sertão, tudo mudou. Porque aí a gente sabe que é uma coisa que não vai acabar. Procrastinação em você é uma coisa que não vai acabar. É a seca do sertão. Tem que aprender a conviver, entendeu? Se não vai acabar, você cria estratégias para conviver com ela, né? Como a seca do sertão não vai acabar. Quais são as estratégias que eu tenho para conviver com ela? Vamos construir cisterna para captar água de chuva. Porque quando chover, vai juntar essa água e vai dar para 6 meses de seca, por exemplo. Entendeu? Já é alguma coisa. Você vai construindo estratégias levando em consideração a realidade. Você não vai fechar os olhinhos e fazer de conta de que você não vai... Vou tomar um remédio para não sentir mais isso. Não existe isso, gente. Entendeu? Então aceita que dói menos, né? E aprende a conviver. Aí você vai, a partir do momento que você entendeu que aquilo funciona daquela forma e que não vai mudar, o sentimento não vai mudar, você não vai ter aquela sensação de que você vai mudar esse cenário, entendeu? Aí você vai tomar uma decisão, porque a vida é feita de escolhas. Você vai decidir que você vai superar a sua procrastinação. E para isso, existem estratégias. E as estratégias, pelo menos as que funcionam comigo, são transformar as grandes metas em metas pequenininhas, em pequenas metas, metas que são mais fáceis de atingir. E aí você vai fazendo uma a uma. Quando você vê, você já cumpriu aquela grande meta. Você transforma essa grande meta em metas pequenininhas. E com relação a coisas de criação e tal, que você precisa, que você tem data para entregar, eu minto a data para mim mesma. Eu digo para mim que o projeto, o edital vai se encerrar na quarta-feira e o edital, na verdade, se encerra na sexta. E a outra estratégia que eu uso é determinar datas para as ações que não têm data. Para as coisas que não têm data, para as coisas que eu posso fazer quando der na telha, eu determino data, porque senão não vai acontecer nunca, porque
porque seres humanos procrastinam, a gente vai empurrar para frente. É isso que vai acontecer e eu não quero que aconteça, tá? Então, como eu já identifiquei que eu sou um ser humano, eu vou procrastinar, eu vou empurrar para frente, eu já tenho essa consciência, então eu tenho que tomar uma decisão que eu não vou permitir que isso tome conta de mim. Eu não vou procrastinar. E aí você tem que botar isso na sua cabeça. E aí usar as estratégias para conseguir chutar para frente, para conseguir botar essa bola para frente e não cair nessa enrascada da procrastinação. Mas, gente, bom dia Rejane, Bruninha, Fábio, galera que está por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Eu quero dizer uma coisa. Para as pessoas que se inscreveram na jornada de montagem de eventos culturais, que o último episódio saiu na sexta-feira, hoje vocês vão receber um episódio extra, onde eu vou mostrar para vocês uma oportunidade muito, muito massa e vou ajudar vocês na caminhada para viver de produção cultural. Então, se você que está aqui agora quer viver de produção cultural, não sabe como, tem perguntas para me fazer, escreve aqui no comentário, diz aqui, eu quero conversar com você ao vivo. E eu vou conversar com você sobre produção cultural e falar sobre como é que você pode começar a viver de produção cultural. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos. Eu vivo de produção cultural. E vivo mesmo. Todas as contas que eu pago no mês são pagas com o dinheiro de produção cultural, né? E então isso é possível e isso é muito gostoso, isso é muito bom. Dá muito trabalho, mas é muito bom. Então, se você quer entrar nessa caminhada de viver de produção cultural, escreve aqui nos comentários e diz assim: eu quero conversar com você ao vivo e eu te chamo para conversar, tá? Vamos chegando aí e a gente vai batendo esse papo, vai falando sobre produção cultural. Eu estava aqui conversando um pouco sobre procrastinação, que é uma coisa que a gente precisa dominar. Procrastinação é aquela coisa que a gente sente, aquela vontadinha de ficar no sofá assistindo Netflix ou na caminha, né, zapeando no celular. E claro, somos humanos e os humanos procrastinam. Mas o que eu estava falando aqui para vocês é que tem solução para isso e um bom produtor cultural, ele precisa aprender a lidar com a procrastinação, com essa vontadezinha que a gente tem de empurrar as coisas para frente. E existem estratégias para isso. As estratégias que eu uso são criar datas para o que eu tenho que encerrar e transformar grandes metas em metas bem pequenininhas para eu poder ir cumprindo uma meta pequena de cada vez. Isso me ajuda a não querer empurrar para frente e achar que estou fazendo uma coisa mais prática, mais rápida e fácil de fazer, tá bom? Esse projeto que eu estou conversando aqui com vocês hoje, ele acontece todos os dias às 8 horas da manhã. E todos os dias eu abro esse espaço. Se você quiser conversar comigo, você avisa aqui nos comentários. Quero conversar com você ao vivo e eu lhe chamo para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia sempre sobre produção cultural, né? O que é produção cultural? Produção cultural é a profissão, é a função da criatura que fica por trás dos bastidores, organizando tudo que tem que acontecer em um espetáculo, em um evento, em uma exposição, enfim, em um evento cultural, né? Eu sou produtora cultural já há muito tempo e é isso que eu faço da vida. Eu trabalho com música clássica e música erudita, trabalho com dança, com teatro e circo. E é esse universo dos bastidores que eu venho trazer para vocês aqui todo dia às 8 horas da manhã, para que vocês aprendam, entendam, enxerguem que isso é uma profissão, que é possível viver disso. Eu sou muito feliz na minha profissão, eu conheci ídolos assim, sabe essas pessoas que você sonha conhecer, tipo Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho, Lenine, Dominguinhos, né? Mônica Salmazo, Francis Raime, pessoas que são ícones da sua
assim, que você sonha conhecer, né? Conhecer engrenagens do Balé do Teatro do Balé da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Do Balé do Teatro Amazonas, enfim, você conhecer essas coisas lindas de perto, isso a produção cultural me deu de presente. Eu já vivi momentos incríveis, assim, de dar de cara com o seu ídolo e dar de cara com coisas que você admira muito na produção. E o que é mais legal, né? Fazer tudo isso ainda ganhando grana para estar fazendo, né? Fora isso, eu fiz muitos turnês, então eu conheço todas as capitais do país, com exceção de duas, que é o Acre e o Tocantins. As capitais desses dois estados eu não conheço, mas fora isso, todas as capitais do país e mais alguns países no exterior. E tudo isso porque a arte e a cultura me levaram para lá. É engraçado que quando eu era menor, assim, que nas conversas que tinha na escola, né, o que os pais ensinavam para os meus amigos era que cultura era coisa de vagabundo, né? Cultura era coisa de... isso aqui cultura era muito enxergada como um hobby, né? E cultura é um hobby, sim. Música é um hobby, né? Artes plásticas, enfim, dança, tudo isso é um hobby. Mas ela pode também ser profissão. Por quê? Porque tem gente que faz isso por diversão, para passar o tempo, para espairecer. E tem gente que faz isso profissionalmente. E qual a diferença de um para o outro? É principalmente o comportamento. E porque se eu quero mudar o meu comportamento, se eu quero entregar para você, bom dia, Valdeci, se eu quero entregar para você um produto profissional, eu vou ter que dedicar tempo da minha vida para isso. E para eu dedicar tempo da minha vida para isso, eu tenho que fazer só isso da vida, eu não tenho que fazer outra coisa. Então eu preciso ser um profissional disso, né? Valdeci, eu expliquei para a galera aqui que se você quiser entrar e me fazer perguntas agora, escreve aqui nos comentários, eu quero conversar com você ao vivo, que eu te chamo para a gente conversar e eu tiro suas dúvidas com relação à produção cultural. Eu estava falando um pouco o que é a profissão de um produtor cultural, certo? E assim, é importantíssimo a gente ter pessoas que tratam a arte como profissão. Se a gente não tivesse pessoas que tratam a arte como profissão, provavelmente agora, nesse momento pandêmico que nós estamos, que estamos todos trancados na nossa casinha, você não teria as lives, as super lives lindas e maravilhosas acontecendo. Você não teria música para escutar. Você não teria novela na TV, né? Porque todas as pessoas que estão envolvidas com esse tipo de arte, né, são pessoas que vivem exclusivamente disso. Então, como é que a pessoa vai viver exclusivamente disso se ela não vai ganhar dinheiro com isso? Aí não dá, né? Então, é isso que eu ensino aqui. Eu ensino você a ser um produtor cultural profissional. Eu ensino você viver de produção cultural, que é o que eu faço há mais de 20 anos. É uma caminhada, eu ia dizer árdua, mas não, mentira. Assim, dá muito trabalho, mas trabalhar dá trabalho, normal, né? Mas é muito prazeroso, é uma coisa que dá muita alegria. Que tem Imagina que você tá no seu trabalho, tá? Aí assim, você ralou pra caramba, deu super trabalho, foi uma coisa bem cansativa de fazer, como todos os trabalhos. E aí no final do seu trabalho, sabe o que vai acontecer? Um teatro inteiro vai levantar, vai aplaudir. Você vai ver pessoas rindo demais, você vai ver pessoas chorando, emocionadas com a arte que você ajudou a fazer, né? Entenda uma coisa, o artista, quando está no palco, ele é a pontinha do iceberg. Existe uma estrutura por trás desse artista. Existe uma estrutura por trás de toda atividade artística que faz com que aquilo dê certo. O artista, ele não vai chegar às 6 horas da manhã para montar o palco, o som, a luz,
determinar camarins, não é ele que faz isso. Quem faz isso é o produtor cultural. Então, nós, produtores culturais, é que organizamos essa engrenagem, né? A gente organiza essa engrenagem e bota ela para moer. E enquanto ela está moendo, a gente fica de olho para ver se está dando tudo certo, né? O produtor cultural, ele planeja, organiza, coordena e finaliza uma ação cultural. É isso que um produtor cultural faz. Agora, o que tem em cada fase dessa, é possível saber por aqui mesmo. Eu vou contando para vocês, a gente vai conversando, porque todo dia às 8 horas da manhã tem um assuntozinho novo aqui de produção para conversar com vocês. Aí eu queria uma ajuda. Eu queria que vocês me dissessem quais são os assuntos que vocês gostariam que fossem abordados aqui no projeto Produção Profissa. Me diz que eu vou criar um conteúdo bem legal e colocar aqui para vocês. Quanto mais assuntos vocês me mandarem, mais rebuscado vai ficar esse momento da nossa conversa, tá bom? E é isso, minha gente. Todos os dias às 8 horas eu tô por aqui. Eu espero vocês, adorei a companhia de vocês e espero vocês pra gente conversar sempre sobre produção cultural. Manda suas perguntas, joga pra cá que eu vou adorar responder, tá bom? Beijo grande e até amanhã.